Olá, um grande abraço a todos os nossos queridos alunos do curso básico, médio, bacharel em teologia, hebraico, aramaico, grego, seminário temático mensal e enquetes teológicas com FTLB. A todos que são inscritos aqui no canal, um grande abraço a vocês também. Estamos aqui para falar do Enquetes Teológicas deste sábado, que trabalhou um tema super interessante: a morte do rei dos judeus. A morte do rei dos judeus. Logo, é um título embasado em um texto do Evangelho de Mateus, que nós estaremos lendo aqui para vocês. A enquete foi produzida por um dos nossos ADMs, e trouxe muita interatividade, sempre a nível acadêmico, ecumênico e interdenominacional. Isso é muito bom. Desde já, direcionar aí também a todos que interagiram sábado, um grande abraço. Você que quer fazer parte do Enquetes Teológicas, o contato é o 11 970 98 42 32. Para fazer parte do grupo de WhatsApp, Enquetes Teológicas, que todos os sábados debatemos e interagimos temas distintos da teologia, das ciências da religião, e para saber dos nossos cursos. Nós já estamos há 14 anos oferecendo cursos teológicos de alto nível acadêmico. Queridos, para falarmos um pouco deste tema, a morte do rei dos judeus, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 27. Vamos fazer aqui uma rápida leitura. Evangelho de Mateus, capítulo 27, propriamente o verso 37, que diz: E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Falar um pouco deste tema nos remete a algumas discussões da teologia do Novo Testamento a respeito da chamada literatura sinótica, ou seja, na produção literária sinótica, temos narrativas biográficas a respeito de Jesus, temos narrativas traditivas a respeito da construção de um Jesus histórico e principalmente de um Cristo da fé, ou apresentações de feitos do Jesus histórico e a construção do Cristo da fé, ou nós temos tudo isso misturado, narrativas biográficas de acontecimentos ocorridos e efetuados pelo Jesus histórico, e ao mesmo tempo construções traditivas por trás das muitas comunidades cristãs, principalmente do começo do segundo século. Então, é algo muito interessante a se discutir. O fato é, o Evangelho de Mateus, ele traz excelentes descrições de fatos que estão totalmente corroborados com um cenário cronológico, histórico. Temos, por exemplo, o relato de Pilatos, que era um governador da Judéia a serviço do Império Romano, entre o ano 23 ao ano 36 depois de Cristo. Pôncio Pilatos, esposo de Cláudia Procla, segundo os relatos, ele tem uma grande importância não somente no cenário sinótico canônico, mas também nas narrativas apócrifas. É importante dizer que o Evangelho de Mateus, ele tem várias citações apócrifas por trás do Evangelho de Mateus. Ele é construído dentro de um cenário traditivo canônico e dentro de um cenário traditivo apócrifo também. Isso é uma alusão muito interessante a ser destacada, a ser aludida. Eu vou dar um exemplo para vocês
aqui num texto apócrifo que diz o julgamento e condenação de Pilatos. Olha que interessante. Capítulo 1, verso 1. A carta chegou a Roma e foi lida a César na presença de não poucas pessoas, e todas ficaram atônitas ao ouvir que, por causa do delito de Pilatos, as trevas e o terremoto haviam afetado toda a terra, e César, encolerizado, enviou soldados para que prendessem Pilatos. Aí aqui tem toda uma descrição do interrogamento de César para com Pilatos, e aqui no final do capítulo 3, diz assim: pois sinais como estes permitem conhecer que Jesus era o Cristo, o Rei dos Judeus. Aqui seria uma fala do César para com Pilatos, chamando Jesus de Rei dos Judeus. Então é muito interessante essa narrativa, a continuidade depois do assassinato do Pôncio Pilatos, que se converte ao cristianismo, tem a sua cabeça decepada, e ao ver isso, a sua esposa Prócula também falece. Ou seja, além desse cenário apócrifo, nós temos outros textos apócrifos, principalmente que aludem o ladrão da direita, o ladrão da esquerda, ou seja, o Evangelho de Mateus parece que ele é uma construção de várias camadas traditivas do cenário apócrifo, do cenário talvez canônico. Ele traz alguns requisitos das narrativas marcianas, mas principalmente do chamado Evangelho que, da fonte que, trazendo concepções de ditos. Logo, a melhor forma, talvez, de se trabalhar com o Evangelho de Mateus seria a partir do método exegético. Você estudar a perícope específica, no nosso caso, o capítulo 27, desfragmentando de todo um contexto, aplicando os procedimentos metodológicos da exegese para se fazer uma análise propriamente nesse gênero literário que alude à paixão de Cristo. É um gênero literário muito utilizado no século XVIII e no século XIX para aludir o relato da crucificação. Logo, fazendo a desfragmentação de tudo isso, nós temos, então, uma perícope, um bloco literário que possivelmente foi construído entre o século II depois de Cristo, e ele tem vários paralelos com outros textos que eram muito utilizados e percorrentes nas comunidades cristãs neotestamentárias do segundo século. A importância de Pilatos, as narrativas dos ladrões, o evangelho de ditos, mais enxertos que trabalham as concepções, principalmente do Cristo ressurreto, que é bem aludido no Evangelho de Mateus, que é uma característica que distingue muito o Evangelho de Mateus do Evangelho marciano. O Evangelho marciano, ele é como que ele traz uma síntese do personagem Jesus, quando o Evangelho de Mateus, ele vai um pouco além, ele traz mais narrativas. Logo, por que isso ocorre? Porque é um evangelho possivelmente escrito depois do evangelho de Marcos, e ele já tem outras fontes, tanto escritas como traditivas orais, que puderam ser corroboradas e inseridas propriamente no evangelho de Mateus. Logo, nós temos no evangelho de Mateus uma colcha de retalhos, com várias narrativas traditivas, totalmente interessantes, mas que precisam ser submetidas a um método exegético específico para interpretação, com muita propriedade e com muito conteúdo. De fato, podemos então pensar em uma descrição histórica de uma crucificação do Rabino Jesus, que posteriormente o tema é pluralizado a partir de outras obras literárias
que foram produzidas e utilizadas no cristianismo primitivo, tanto textos canônicos como apócrifos que tiveram grande importância nas comunidades cristãs primitivas. Fica aqui uma rápida interação com essa temática que vale a pena um aprofundamento maior a partir da análise exegética. Você que quer conhecer um pouco mais do método exegético, não deixe de entrar em contato conosco. O telefone é o 11 970 98 42 32. Nossos cursos de exegese do Antigo Testamento e exegese do Novo Testamento. Um dos requisitos é saber hebraico para o Antigo Testamento, grego para o Novo Testamento. Se ainda não sabe, o ideal é primeiro fazer o curso de línguas bíblicas para depois fazer o curso de exegese. Fica aqui um grande abraço a todos vocês, que o Eterno vos abençoe, shalom e até o próximo vídeo.